Bem-vindos novamente ao seu, ao meu, ao nosso programa Reaprendendo a Viver. Conforme eu falei, a semana toda teremos aqui a ilustre presença da doutora Leonarda Milanese e hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Até porque nós falamos na segunda-feira sobre a questão de que a mulher cuida mais da saúde do que o homem, né? Bastante, bem mais. Que bom, gente, é isso aí, mas os homens também precisam se tratar. Fala para nós o que é esse trabalho aí teu mais direcionado à mulher, como surgiu, como ele é, o porquê da importância da mulher se tratar. Durante essa minha jornada, caminhada dentro da medicina e na medicina de família, que é uma especialidade que ela é generalista, que olha o paciente como um todo, eu sempre me encantei mais pela área da mulher, ou estudar a mulher, porque eu vejo que nós somos um universo, né? E muitas vezes não compreendido. E muitas vezes, durante esse período de trabalho que eu tenho, essa caminhada de 13 anos, eu venho entendendo que muitas prescrições, muitas condutas estavam sendo de forma equivocadas, por não, pelos profissionais não trazerem esse olhar com um pouco mais de profundidade para a mulher. Assim como a natureza, nós somos cíclicas e falta um pouco desse entendimento de quem nós somos, de como nós funcionamos, como funcionam nossos ciclos, e isso repercute muito também no nosso processo de adoecimento. E dentro da medicina de família, eu tenho escolhido trabalhar mais com a saúde da mulher, primeiro porque eu sou mulher, porque a gente entende um pouco mais da dor da mulher, né? E porque eu acredito que a saúde, ela vem muito mais de um lugar muito mais profundo, que é aquele olhar que eu olho para a paciente e vejo ela ali com uma dor física. E a mulher, ela traz muitas questões energéticas, ela traz muitas dores emocionais, ela é muito mal compreendida. E por isso eu escolhi focar na saúde da mulher. E essa saúde que eu trabalho hoje é uma saúde que também é integrativa, assim como a medicina de família, mas focando mais na mulher 35, 40 mais, que é onde a gente começa a apresentar um pouco mais dos nossos problemas de saúde, que até então a gente não vê, não sente um pouco, né? Do que a vida vem trazendo pra gente. E nesse momento de 35, 40, a gente já começa a ter essas transformações hormonais e a gente começa a ter várias alterações que nos trazem não necessariamente um quadro de adoecimento, mas de sintomas que repercutem muito na nossa rotina. Então, hoje, a grande maior parte das mulheres se sentem muito sobrecarregadas com essa coisa do contexto moderno, de que a gente conquistou o nosso espaço, né, no mercado de trabalho. Nós começamos a esquecer que, sim, nós conquistamos, mas que nós temos o nosso limite. Então, esse lugar da força, dessa energia masculina que a gente assume, traz muitas doenças, né? Traz muitas dores físicas, traz doenças que não são diagnosticadas com exames, mas que quando a gente entra num contexto de profundidade, numa anamnese bem feita, de conhecer sobre a vida, sobre a história dela, a gente entende que dá para a gente melhorar bastante a qualidade de vida sem que ela tenha uma doença especificamente. Então, neste trabalho, eu faço muito esse olhar para a saúde mental da mulher. Eu trabalho muito com a programação neurolinguística dentro, né, mudança de padrão de crenças, sobre autocuidado, sobre autoestima. E não é a autoestima da gente se achar bonita fisicamente, mas é da autoestima do que vem de dentro, da nossa alma, de estar conectado com a nossa essência. Então, basicamente, é por esse caminho que eu tenho seguido, né, com as mulheres. Este trabalho seria um trabalho, então, de uma terapia Não, é um trabalho médico médico mesmo? associado com a parte terapêutica, né? O paciente ele vai chegar com uma questão clínica, mas eu vou estar sempre abordando as causas emocionais, que é o que eu vejo nessa jornada da saúde da mulher, que sempre tem alguma coisa associada. Dificilmente a paciente que tem uma dor de qualquer espécie, ela veio só daquele lugar. Talvez ela não saiba naquele momento, mas lá no inconsciente dela, aprofundando um pouquinho, tem ali uma sobrecarga, uma relação ruim, um trabalho mal remunerado, né? Tem outras questões que estão trazendo uma dor de cabeça frequente, uma contratura muscular que não melhora, um sobrepeso que não consegue controlar. Então, tem uma história por trás daquilo. Então, eu abordo a profundidade dos sintomas. A gente
como a gente fala, né? A gente não vê a ponta do iceberg, a gente mergulha para buscar a causa raiz daquilo ali. Senão a gente fica medicando, passando vários medicamentos, que claro tem o seu lugar, mas a gente não desenvolve a causa e não consegue tratar de forma real aquela paciente. Gente, eu tô na frente de Freud, né? Porque assim que surgiu a psicanálise, né? Freud, um médico, e que os pacientes dele fisicamente não tinham problema, né? E que ele conversando, as pessoas iam embora e voltavam depois. Doutor, não sei o que aconteceu, mas conversar deu um alívio, né? Então, a questão é a mesma. E assim, eu fico muito feliz, né, de estar diante de alguém que trabalha dessa forma, porque hoje eu posso falar do Brasil porque eu moro aqui, eu não moro em outro país. Mas o brasileiro, ele tem paixão, a maioria do brasileiro tem paixão por remédios, né? Ele quer ser medicado, ele não quer muitas vezes entender o que ele tem. Eu já tive algumas pacientes médicas, né? Até da família mesmo. E uma, ela falava para mim assim, Silvânia, eu fico muito triste, porque lá no posto, ela trabalha no posto, né? Quando o paciente chega para mim, ele já chega assim, não, eu só vim pegar a receita. Só renovar a receita daquele remédio lá para ansiedade, para depressão. E ela disse a dificuldade dela de desenvolver um diálogo com aquele paciente para conhecer a história dele e até poder tratar de uma forma mais humana, né? E então, assim, infelizmente foi desenvolvido. Tanto é que se você olhar, eu moro aqui na Barra, um bairro pequeno. No mesmo quarteirão, existe uma farmácia de frente para outra. Eram três. O quarteirão é pequenininho, porque aqui na Barra tudo é pequeno, né? Então eram três farmácias, hoje são duas, uma de frente para a outra. Você vai no centro de Vila Velha, é uma farmácia em cima da outra. Dominar o mundo, a indústria Isso. farmacêutica, né? Bom, pessoal, tivemos que sair um pouquinho de onde estávamos, porque como estamos ao ar livre, o sol vai subindo, ele começa a estourar. Na gente, se precisar mudar, vamos mudar de novo. Assim, muda bem todo em busca de coisa melhor, né? Sim. Assim. E o que é bom é que nós Tá vamos... falando disso agora mesmo, Isso. né? E cada lugar que nós vamos, como tudo aqui é lindo, então as pessoas vão vendo os lugares lindos que temos aqui, né? Então, e aí, falando sobre a questão das farmácias, né? Muitas farmácias, porque as pessoas se acostumaram a ter. E nós sabemos isso, que às vezes uma mudança de uma alimentação, uma mudança de um comportamento, uma mudança até na questão de conversar, às vezes o problema que você está é porque você está presa, né, num problema que está acontecendo. E esse trabalho que você traz para mim assim, é fantástico, é o ideal, eu sempre pensei, né, como o certo da pessoa poder ouvir para ir mais a fundo. E esse trabalho seu, então, ele é individual, não é um grupo que você fez ao mesmo tempo. É individual porque é a paciente que vai chegar com uma queixa. Então, hoje, como você estava falando dessa questão da indústria farmacêutica, o mundo ele gira em torno do dinheiro. Sim. Então, não é investido em conhecimentos que são conhecimentos, inclusive, ancestrais. Que são os chás, que são as fórmulas que a gente tinha antigamente, os benzedores, que também tratavam, que também curavam a fé, várias outras coisas, porque isso não dá lucro. Ninguém trabalha. Não é uma coisa que vai girar o país, né? E nós somos acostumados a lidar com respostas rápidas. A gente não quer ter contato com a dor. E quando a gente vai para uma linha de desenvolvimento humano e a gente vai para outras questões para trabalhar a causa do problema da saúde, a gente vai lidar com uma dor. E você, como terapeuta, sabe e a gente precisa ter muita coragem para atravessar isso daí, que é o que vai trazer a resposta a longo prazo, mas não são todas as pessoas, né, que têm essa coragem. Então, eu gosto muito de falar que não é terapia, não é na linha terapêutica, mas a terapia ela vem junto. Por exemplo, esses dias eu atendi uma paciente com quadro de obesidade e ela só chegou para fazer o tratamento da obesidade porque ela terminou o casamento. Porque enquanto ela estava casada, ela preferia se manter obesa. Porque ela se mantendo obesa,
ela porque ela se mantendo obesa, ela não despertava o desejo mais ter. Então, ela não conseguia mais ter o marido como um casamento ali, ela não tinha coragem para terminar, mas ela também se tratasse, ela começou a comer para poder gerar obesidade, para tirar o desejo. Então, talvez conscientemente ela não tinha noção que ela precisava de um acompanhamento terapêutico. Mas quando ela já chegou com a doença instalada. Ela já chegou com a obesidade, que se ela tivesse olhado aquele ponto de partida, a gente tinha chegado numa consequência onde a gente teve que intervir de tantas formas, que aí sim, interviria com medicamento, com outras questões. Mas ele vem sempre com uma dor física pra gente. Depois, quando ele chega, a gente vai mostrar, eu mostro pra ele, ou pra ela, né, nesse caso, que aquela causa ela vem um pouco mais profunda. E aí, quando ela entende, depois que ela chegou no consultório, que a medida de transformação é diferente, e você pega o vínculo, você pega a confiança com ela, troca, né, esse lugar de acolhimento, de empatia, a gente consegue tratar do lugar que ela precisa e merece. Mas não é o que ele busca. Não é, o paciente ele não busca isso, ele busca soluções rápidas. Mas com o tempo e a gente tendo esse vínculo médico do paciente, a gente consegue chegar nesse lugar aí. É porque, como eu falo, né, para os meus pacientes, olha, não, o psicanalista, o tratamento é através da fala, é através de levar você à reflexão, ao confronto. Eu não medico e nem faço cirurgia, né? Então, não existe um tempo determinado. O remédio, o médico passa e fala assim, ó, tome esse remédio aqui, daqui a 30 dias, 60 dias você volta. Sim. Esse trabalho, não. É um trabalho mais a miúdo, que é um processo que realmente ele vai fazer um resultado. No seu tratamento, tem como você precisar mais ou menos de um tempo? Vamos colocar assim, claro que eu sei que vai de cada demanda e de cada paciente, mas vamos lá, é uma pessoa que chega até você que ela está passando mesmo por muita ansiedade, ela está sendo excessiva na alimentação, ela está com problemas assim, mais ou menos tempo. Um acompanhamento bem feito, para que o paciente consiga caminhar com as suas próprias pernas independente, eu coloco sempre pelo menos nessa linha 6 meses, porque a gente tem toda uma política de conscientização, de monitoramento, a pessoa tem os gatilhos do dia a dia que vai entrar, lidar com os fatores adiante de novas crises, então ele precisa estar caminhando com um profissional, porque se ele está sozinho por 2, 3 meses, muito pouco provável dele conseguir, né, sair. Os acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos, eles têm uma indicação mesmo, literal, do ser humano. Porque a gente acompanha, a gente medica, faz a parte terapêutica, depois de ele ainda muito bem, a gente costuma manter por 3 meses para que ele consiga ficar realmente sem recaídas, né? sem algum retorno da doença. Mas o tempo mínimo, geralmente, eu considero 6 meses para os pacientes. Ok. Conforme estamos falando, é algo que não é comum, né? Um tratamento assim Sim. para o brasileiro. Como que está isso? Está tendo já uma aceitação muito boa? Muitas pessoas já estão conhecendo esse tipo de tratamento? Eu falo que existe público para tudo, né? Existe um público que quer ir lá e fazer uma plástica para ter um resultado rápido, existe um público que quer tentar medidas naturais, tem aquele que quer tentar uma terapia, enfim. Mas diante deste lugar que eu tenho acompanhado, sim, as pessoas têm tomado um pouco mais de consciência da importância que é olhar para dentro, da importância que é a gente cuidar da nossa essência, do nosso interior, porque se a gente não fizer essa parte, não tem jeito, o caminho é certo para o adoecimento. Então, existe sim, eu vejo isso como uma retomada de consciência, que é uma coisa que não é algo grandioso, como as pessoas vão para a farmácia, mas que tem sim um público que tem buscado essa mudança do estilo de vida. Tanto que hoje a gente tem algumas especialidades novas, que é a medicina do estilo de vida, a medicina do estilo saudável, tem a medicina integrativa, tem várias especialidades dentro da medicina que estão indo para essa linha, porque as pessoas elas têm buscado um pouco mais desse cuidado. Entendi. Estava pensando aqui, você falando, eu acho que o idoso, creio que ele tem uma boa aceitação
porque quando ele era criança, o tratamento era a base disso, né? Dos chás, alimentação mesmo, mudava a Isso, o alimentação, né? tratamento do idoso ele adere bem, Uhum. mas em contrapartida ele tem aquela fase de ter muita a sua independência e não querer que outras pessoas influenciem Eu sou nas dona da razão. tomadas de escolha dele. Então, tem essa parte que não é muito simples. A conduta não medicamentosa é mais fácil de intervir com eles, mas o processo de desenvolvimento e autoconhecimento terapêutico não é muito simples, porque é uma coisa que não se fazia muito lá Sim, atrás, né? Não sim. existia, era tudo igreja, fé, e vai rezar que vai passar, e era isso. A terapia não era muito bem aceita, era coisa para pessoas que eram frescas, né? Aham. Era uma coisa que não precisava, e hoje em dia a gente percebe que terapia deveria ser para todo mundo, para quem tem e quem não tem nenhum problema, né? Para a gente lidar com a vida de uma forma mais leve. Sim. Vamos lá. Eu, tipo assim, né? Gente, eu falei para ela, assim como eu falo para todos os entrevistados, que vocês veem, né? Eu não venho com nenhuma pergunta pré-estabelecida. Então, às vezes, eu coloco até o entrevistado em saia justa. Mas é porque, assim, vai falando minha cabeça aqui, vai viajando. Né? É, eu tenho falado muito aqui nos programas, a gente tem dado ênfase na questão do idoso, né? Por quê? Porque a minha mãe está com 87 anos, fez essa semana. Fui pega de surpresa, porque na nossa família, como nós viemos de Belo Horizonte para cá, então nós não tivemos contato com nenhum parente. Então, o mais velho era meu pai faleceu aos 53 anos, ficou minha mãe. E minha mãe sempre foi assim, mais reclusa, sempre nós, família mesmo. Eu nunca vi ninguém envelhecer, chegar a um ponto de ter dificuldades que o idoso tem. Então, o que eu queria te perguntar é nesse ponto. Vamos colocar que você está tratando uma família e que nessa família tem um idoso. Eu, particularmente, eu não sei se é porque eu sou alérgica, muito alérgica a remédio, por algumas vezes eu quase morri por alergia. Então lá em casa todo mundo assim, não é muito de tomar remédio, é mais todo mundo meio índio mesmo. É todo mundo índio na base do chá, mudança de alimentação. E, e na terceira idade é passar os remédios, né? E a minha mãe, ela nunca gostou de remédio. Ela ia no posto para fazer a prevenção mesmo, ver como é que tá a pressão, exames, né? A cada 6 meses. Só que na época do Covid, ela pegou o Covid no auge, né, em 2020. E aí eu falei, agora você vai ter que ter o plano de saúde. Não me arrependo, não me arrependo, né? Muito bom o plano dela. Tô ganhando nada, vamos falar, é Medicênio, tá, gente? Gosto muito da Medicênio. Porque aquilo assim, não tenho nada para reclamar deles. Porém, a médica veio logo passando um remédio que é o que passa mesmo para idoso contra Alzheimer, né? E a minha mãe começou a ter problema de reações com o remédio. Eu achei que, por em casa ninguém gostava de tomar remédio, eu achei que ela estivesse inventando. E aí eu comecei a dar escondido, deu um tempo, e depois comecei a dar escondido no suco, na vitamina, né, à noite. E ela um dia falou assim, a vitamina está me fazendo mal. Ela não sabia que tinha um remédio. Tava dando cãibra e tal. Aí eu fui ler a bula e realmente o remédio que causava. E fora isso, tinham outras coisas, que ela começava a ficar melancólica e tal. E eu comecei a tirar não, que já nem, eu mal começava e eu parava. E eu comecei com a mudança mesmo de alimentação e suplementação. Eu gostaria que você, quanto médica, já me clinicasse aqui para clinicar minha mãe. Mas, tipo assim, você acha que o caminho é este? Claro que a gente sabe que tem casos que vão ser remédios mesmo. Mas a minha mãe, a memória dela é muito boa. E uma vez, o psiquiatra, vizinho meu lá do meu consultório, falou para mim, Silvânia, que eu falei, ó, acho que eu tenho que trazer ela aí no senhor.
Aí ele falou assim, dê para ela citoneurim, vitamina B12. Vamos ver, né, se não resolve. E realmente foi excelente. E aí eu comecei a lembrar que minha mãe teve uma infância muito difícil. Então, com certeza, passou fome, não teve uma alimentação saudável, não teve um acompanhamento com vitaminas. Então, a minha pergunta para você é essa. Você tratando de uma família que tem um idoso, qual a orientação que você daria? Independente assim, porque claro, se ele chega aqui, ó, Sim. esse já tem, né, um quadro clínico, alguma coisa, é outra história. Isso é bem complexo, é uma resposta que leva a muitas perguntas e muitas reflexões, porque tudo depende muito de qual é o estado que ele chega. Se ele já chega com uma doença instalada, ele já chega tomando medicamento, é difícil a gente tirar, Sim. né, descompensar o caso. E geralmente o idoso é aquele que vai ter um problema crônico, não é aquela pessoa que chegou na nossa idade para prevenir, que é onde a gente consegue fazer alimentação, que é onde a gente consegue fazer mudanças do estilo de vida. Dificilmente a mudança que ele vai fazer no estilo de vida vai curar a doença dele. Ele vai poder ajudar a controlar, ter algumas outras questões. Mas eu acho que isso não tem uma resposta assim, receita de bolo, sabe? A gente tem que avaliar todo o contexto, o quanto funcional ele é, o quanto aquela família também é inserida na base de cuidado, se ele é um idoso que se cuida sozinho, se ele tem limitações, se ele tem memória legal, se ele se desenvolve, ele come, ele toma banho, tudo sozinho. Agora, em relação aos medicamentos, a gente tem que ver qual é a fase da doença que ele está. Porque algumas doenças, como o Parkinson, por exemplo, a gente sabe que, assim como outras doenças crônicas, não tem cura, tem controle. Então, às vezes, o medicamento ele vai ter esse papel, no Parkinson em especial, de retardar a evolução rápida, porque são evoluções, né, doenças degenerativas, sim, muito progressivas e rápidas, geralmente, o Alzheimer e o Parkinson. Então, às vezes, nesse contexto, se for um idoso que não tem uma estrutura familiar de alguém que está ali para ajudar, e para fazer essas coisas de fisioterapia, pilates, uma alimentação muito saudável, que não é barato, uma alimentação saudável, detox intestinal, a gente vai acabando indo para o remédio. Depende muito desse contexto social também, a escolha do tratamento, né? Porque hoje a gente tem muitas coisas naturais, até a base de própria suplementação mesmo, que não é remédio, é suplementação para fazer esses ajustes metabólicos, de vitaminas, mas que não ficam baratos, às vezes ficam mais caros do que os próprios medicamentos. Mas aí a gente não entra no remédio, a gente entra na suplementação, que entra na indústria farmacêutica também. São os manipulados, ou às vezes são os injetáveis, mas se a gente modular bem aquele organismo, a gente às vezes consegue sim ficar sem medicamento. Mas mesmo sendo natural, tem um custo para aquilo. Aí tudo tem que ser avaliado no contexto, né? Entendi. Então, gente, este é o nosso próximo tema. Falarmos sobre suplementação aí e os remédios farmacológicos, ok? Obrigada por estarem conosco mais uma vez, no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. Beijos no coração, fiquem com Deus.